Gente, continua, né? Porque deu um probleminha aqui na minha ring light, mas já tá solucionado. Então, esses impactos ambientais é muito causado pelo ser humano. Poluições nas fábricas, poluições de carro. Essas poluições que eu me refiro são essas fumaças liberadas, né? Poluição na terra, que as pessoas jogam lixos na rua e tudo mais. Isso vai causando impactos ambientais. Então, isso pode causar uma alteração climática, que é a alteração climática causada pelos seres humanos, né? Por isso que a gente pede para que cuide-se tão bem do nosso ambiente. O ciclo solar. O ciclo solar é nada mais, nada menos que a radiação do Sol refletida na Terra. Essa radiação do Sol refletida na Terra, quando ela vem com mais intensidade, a gente tem, né, uma variação climática mais elevada, ou seja, um clima mais quente. Quando ela não está tão refletida, a gente tem um pouco mais baixa, né? E existe partículas solares. Essas partículas solares, elas acontecem quando a radiação atinge a Terra de forma mais intensa. Então, causa pequenas partículas solares. Variação orbital. Essa variação orbital é o movimento da Terra em torno do Sol, que faz com que haja todas as mudanças. Mudança de estação do ano, mudança de maritimidade, de continentalidade, é causada pela variação orbital. E impactos de meteorito. Um evento muito comum é a colisão de um meteorito, de um asteroide, de um cometa. São corpos celestes rochosos. Então, Pronto, eu acho que todo mundo aqui ouviu na cidade. Quem não ouviu, viu o murmurinho, né? Do meteorito que caiu, né? Que faz poucos dias, acho que uns 15 dias no máximo, que houve aquele barulho muito forte, né? Aquela explosão. Isso é um evento muito comum de corpos celestes que acontece. Naquele momento, o que aconteceu? Aquele corpo celeste, ele conseguiu passar pela atmosfera, invadindo, então, colidindo com a Terra, certo? Colidindo com o solo. Então, por isso que houve aquela queda e aquela explosão, né? Então, esses meteoritos é um choque de um corpo rochoso com a Terra, o que é um evento raro, mas que pode sim vir a acontecer. Então, não esqueçam, meteorito, asteroide, cometa são corpos rochosos, tá? E, próxima página, sim, as alterações climáticas natural, né, que é a influência interna, que é a influência da Terra, da própria Terra. E a variação externa é o exemplo da ação humana, certo? A deriva continental, que é o que fala aqui, ela é uma teoria que afirma que um dia todos os continentes formavam uma única massa de terra. Essa massa de terra era chamada de Pangeia. Daí o que aconteceu? Vocês lembram que houve, todo mundo já ouviu falar em ciência, né? Que os dinossauros, eles morreram porque um grande meteoro caiu na Terra, fazendo com que, então, eles morressem. Acontece que, quando esse meteoro caiu na Terra, cientistas até hoje afirmam que houve uma divisão do continente. Então, Pangeia deixou de ser Pangeia, formando então Laurásia e Gondwana, formando continentes diferentes e o nosso continente, certo? Então, formando dois continentes diferentes. Deixou de ser Pangeia e formou os continentes Laurásia e Gondwana. Essa a afirmação que acontece, que eles dizem, né? Esse supercontinente, o que é que acontece? Ele se fragmentou, na verdade, graças ao choque das placas tectônicas. Então, vocês sabem que quando as placas tectônicas se chocam, diversos fenômenos naturais acontecem, né? Então, esse choque de placa tectônica, na verdade, foi o que fez com que esses continentes se dividissem, e não, então, aquele meteoro que caiu na Terra. Porém, cientistas afirmam que sim, mas como eu digo para vocês, na verdade, a ciência, ela
é sempre estudada cada dia mais, né? É algo que a gente procura trazer respostas concretas para muitos e muitos eventos naturais, né? Então, há cientistas que dizem que, ainda assim, que esse continente se dividiu através dessa queda desse meteoro, lá naquela época. Quando, na verdade, cientistas já comprovaram por várias e várias vezes que esse continente se dividiu por conta do choque das placas tectônicas, certo? Fenômeno El Niño e fenômeno Laninha é nada mais nada menos o seguinte: o fenômeno El Niño é um fenômeno resultante do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, onde geralmente as águas são frias, e o fenômeno El Niño faz com que essas águas esquentem, fiquem quentes. E o Laninha é o fenômeno inverso. Ela representa um resfriamento anormal da água, fazendo com que as águas quentes fiquem frias. Resumindo, em uma explicação, é isso, tá? O vulcanismo, como vocês sabem, é um fenômeno geológico. Ele ocorre no interior da Terra, da superfície, né? Quando há um extravasamento do magma. Os vulcões tendem a entrar em erupção por conta do choque das placas tectônicas, né? E aí eles acabam entrando em erupção. E é resultante também, quando as placas tectônicas se chocam, né? A pressão e as temperaturas, elas tendem a aumentar. E variação na composição atmosférica. O que é que causa essa variação na composição atmosférica? É efeito estufa, né? Um efeito estufa muito elevado. Nós sabemos o seguinte: o efeito estufa, ele é importantíssimo para manter a temperatura na Terra, né? Nos manter aquecidos. Sem ele, tudo seria muito frio, né? Mas ele tem se intensificado justamente por conta de tanta poluição. Tem ficado cada vez mais quente. Prestem atenção. A nossa atmosfera, ela é formada por gases. E esses gases são 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio. É o que forma a nossa atmosfera, os nossos gases atmosféricos. E os gases que formam o efeito estufa são o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o perfluorocarboneto e também o vapor de água são o que forma os gases do efeito estufa, né? Então, a variação de composição na atmosfera é justamente a variação do nosso clima, né? A intensificação do efeito estufa é o que vem causando essa variação na atmosfera terrestre. E quem é responsável pelo aumento do efeito estufa? Nós, seres humanos. E os impactos nas alterações climáticas. Esses impactos na alteração climática, a escassez de água potável, o aumento das inundações e o aumento do nível do mar, são consequências dessas mudanças climáticas, gente. Mas, como já foi dito também, o aquecimento global, a ação humana, ela causa muito impacto no clima, né? Causa essa grande alteração climática. Então, por exemplo, com o aumento do efeito estufa, nós temos um lugar muito mais quente. E aí tem todo um estudo e se pede muito para que diminuam esse impacto ambiental. Mas fábricas, carros e até as pessoas que jogam lixo nas ruas, esses lixos que são jogados na rua com a chuva, eles vão para córregos, né? Água escorrendo ali nos cantinhos da rua, levando eles para bueiros, córregos, e eles acabam chegando em rios e poluindo o ambiente cada vez mais, certo? É a rinite, gente, desculpa. Eu não tô muito bem hoje, não. Mas, se Deus quiser, amanhã eu vou estar
para que a gente amanhã possa conversar na nossa videochamada. E eu vou estar bem, se Deus quiser, tá? Eu me refiro a amanhã pelo dia que eu tô gravando, né? Então, obrigada pela participação. Sim, obrigada pela participação também, mas deixa eu falar as atividades. Página 64 até a página 68. Essas são as atividades que eu quero que vocês façam. Dúvidas, entrem em contato. Qualquer coisa, estou por aqui. Até na nossa videochamada. Beijos, tchau!